Maravilhoso. Desculpa, vamos continuar aqui agora a resolução dos exercícios da aula 13 e 14. A gente vai aplicar aí a equação de estado do gás ideal. Lá na página 572, maravilhoso, da apostila, a gente tem 7 exercícios. Os 5 primeiros exercícios dizem respeito ao primeiro caso em que a gente aplica essa equação. São fornecidas 3 variáveis e pede-se a quarta variável. Ele esqueceu no exercício 1 de fornecer a massa molar do mercúrio, maravilhoso. Está aqui, ó, a massa molar do mercúrio, 200 gramas por mol. Então vamos a esse exercício 1. O cara está falando o seguinte: numa sala de triagem de um pronto-socorro, acidentalmente, um termômetro se quebrou e praticamente todo o mercúrio contido no bulbo se espalhou pelo chão. No momento do acidente, a temperatura da sala era 25 graus Celsius. E tem A. Considerando o volume da sala 240 metros cúbicos, a pressão de vapor do mercúrio 2,6 vezes 10 a menos 6 atmosferas a 25 graus Celsius, o R 0,082 atmosfera litro mol Kelvin, calcule a quantidade de mercúrio em gramas que se espalhou na sala. Maravilhoso. Então, como ele pediu a massa, eu já sei a fórmula que a gente vai aplicar, o PV, Eminho sobre mão, RT. Antes de entrar na fórmula propriamente dita, maravilhoso, vamos coletar as informações na sequência que a fórmula pede. Ó. Pressão, volume, Eminho, Emão, RT. Vamos lá. A pressão, 2,6 vezes 10 a menos 6 atmosferas. E observação, olha o R, maravilhoso. É o R que comanda as unidades dessa equação. Ele está pedindo atmosfera, litro, mol e Kelvin. Então a pressão já está em atmosfera, está coerente. Ó. O volume da sala, 240 metros cúbicos, eu converti para litro. Por quê? Porque o R está pedindo litro aqui, maravilhoso. Coerência de unidade. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, de metro cúbico para litro é só multiplicar por 1.000. 240 metros cúbicos, ó, 240 mil litros. Eu quero a massa. Que é a massa em gramas. E minha massa molar, que está aqui, ó, 200 gramas por mol. O R 0,082 foi dado. Desculpa, maravilhosa. A temperatura 25 graus Celsius mais 273, ó, 298 Kelvin. Então, entrando na nossa equação, ó, PV, Eminho, Emão, RT, a pressão, já estou substituindo. 2,6 vezes 10 a menos 6. O volume, 240 mil, maravilhoso. Eu coloquei 24 vezes 10 a quarta, tem 4 zeros ali, né? É igual Eminho, que é o que eu quero, o Emão é 200, R 0,082 vezes 298. Bom, eu vou passar esse 200 para lá multiplicando, maravilhoso, e vou agrupar os números. Ficou 2,6 vezes 24 vezes 200, ó. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, né? Tem 2 zerinhos aqui. Vezes o 10 à sexta, ó, vezes o 10 à quarta. É igual Eminho vezes 0,082 vezes 298, maravilhoso, é 24,4. Esse 24,4 que está multiplicando, eu passei para lá dividindo. Desculpa, maravilhoso. Então, a conta ficou assim, ó. 2,6 vezes 24 vezes 2. E aqui, produto de potências e mesma base, maravilhoso. Conserva a base, e somos expoentes, ó. 2 com menos 6 dá menos 4, mais 4 ficou 10 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui deu 1. Maravilhoso. 24,4... Se eu simplificar 24 com 24,4 é aproximadamente 1 essa divisão. Então, 2,6 vezes 2 dá 5,2, maravilhoso. E 24 dividido por 24,4 é um pouquinho menor que 1, bem pouquinho, é 0,9. 2,6 vezes 2 é 5,2, vezes 0,9 é 5,1. Mas na prova dissertativa a gente tem tempo de fazer essa continha, vai lá. É só fazer 5, aqui ó, 2,6 vezes 2 é 5,2. Faça 5,2 vezes 0,9. Maravilha, já dá 5,1. Mas a gente, na prova dissertativa, tem mais tempo, então manda ver, ó, 5,12 gramas. A massa aproximadamente. E tem B. Qual o nome da liga metálica formada entre mercúrio e outro metal? Esse tipo de liga é uma mistura homogênea e heterogênea. Maravilhoso. O mercúrio ligado a outro metal, no caso, a gente tem aí mercúrio ligado com ouro, que é, se eu tiver mercúrio ligado com ouro, maravilhoso, o nome dessa mistura é amálgama. Se for mercúrio ligado com ouro, é mercúrio com outro metal, chama amálgama.
E essa é uma mistura homogênea. Toda liga metálica, maravilhosa, é uma mistura homogênea, lembrando lá do nosso resumo de sistema homogêneo e heterogêneo. Como o mercúrio vai formar uma liga metálica aí, ele falou que forma uma liga metálica, toda liga metálica homogênea, então estamos diante de uma mistura homogênea. Então o nome da liga é amálgama, mistura homogênea. Legal. Exercício 2, maravilhoso. Eu já vou aqui direto na pergunta, ó. Ele conta a historinha ali, vamos direto na pergunta. Considere uma quantidade de matéria de 2,5 mols de um gás de comportamento ideal, que ocupa um volume de 50 litros a 1.246 milímetros de mercúrio. A temperatura desse gás nas condições citadas, o cara deu a constante aí, o nosso R maravilhoso, 62,3. Bom, de novo, é o nosso primeiro caso, ele está dando 3 variáveis, está pedindo a quarta variável. No caso, ele está querendo saber a temperatura. Como ele deu o número de mols, já sei a fórmula que eu vou usar, maravilhosa. PV, NRT. Vou coletar as informações na sequência que a fórmula pede, né? PV, NRT. A pressão 1.246 milímetros de mercúrio. Está coerente com R, ó, porque esse 62,3 é para essa pressão. Tem que ter coerência. Tem que ter coerência de unidade, né? Maravilhosa. O 62,3 você usa essa unidade de pressão. O volume 50 litros está coerente também, que o R está pedindo litros. O número de mols, ele deu o N 2,5. Só falta a temperatura, não temos problemas com as unidades, vamos na equação. PV/NRT, a pressão 1.246 vezes o volume que é 50, é igual, o N é 2,5, o R é 62,3 vezes T. Esse fator que está multiplicando, maravilhoso, eu passei lá para baixo dividindo, então ficou temperatura igual 1.246 vezes 50 dividido por 62,3 vezes 2,5. Maravilhoso. Se fosse 1.246 por 623, daria 2. Como é 62,3, dá 20 essa divisão. E aqui a mesma coisa, se fosse 50 por 25, daria 2. Como é por 2,5, dá 10 vezes maior. Então não dá 2, dá 20. Ficou 20 vezes 20, que é 400 Kelvin. O 2 é a alternativa A. Legal. Vamos ao 3, ó. Desculpa, maravilhoso. O cara está falando aí no 3, ó. Utilizando-se uma bomba de vácuo, pode-se reduzir a pressão dentro de um recipiente fechado até valores próximos de zero. Um recipiente de capacidade igual a 30 litros, evacuado, foi aberto ao ar contendo SO2 e CO, a temperatura de 27 graus, e pressão de 9,2 vezes 10 a quarta pascal. A fim de retirar uma amostra para análise, com esse procedimento, quantos mols desse ar poluído serão coletados? Então, maravilhoso. Está aqui. Como ele está pedindo o número de mols, a gente já sabe a equação que ele vai usar, o PV, NRT. Vou coletar os dados na sequência que a fórmula pede, a pressão, volume, número de mols, RT. Problema, olha esse R aqui, maravilhoso. A unidade de pressão aqui está quilopascal. E no exercício o cara deu a pressão em pascal. Então vamos converter essa pressão aqui, 9,2 vezes 10 a quarta pascal para quilopascal. Olha a regra de 3 aqui do lado. 1 quilopascal tem 1000 pascal. 9,2 vezes 10 a quarta pascal, quantos quilopascal? Então, isolando o x aí, ficou 9,2 vezes 10 a quarta dividido por 1000, que é 10 a terceira, maravilhosa. Aqui vai sobrar 10 a primeira. 10 a primeira vezes 9,2, ó. 10 a primeira vezes 9,2 dá 92 quilopascal. Então aqui eu já converti a pressão para a unidade que o R está pedindo, quilopascal. Volume 30 litros, aqui ele já está em litros, está coerente, né? Eu quero o N, a temperatura 27 graus Celsius, já converti para Kelvin. Então vamos lá, PV/NRT. A pressão é 92, o volume é 30, N é o que eu quero, R 8,314 vezes 300. Esse fatorzinho que está multiplicando, eu passei lá embaixo dividindo, então ficou 92 vezes 300 dividido por 8,314 vezes 300. Aqui é 92 vezes 30, né? Desculpa, maravilhosa. Ó, eu simplifiquei esse 30 com esse 300, sobrou 10 aqui embaixo. Então vai ficar esse número vezes 10, 8,314 deu 83,14. Maravilhoso. Se fosse 92 por 92, daria 1. Como esse número é menor que 92, essa conta dá um pouquinho maior que 1, gente. É um pouco maior que 1. A única alternativa que é um pouco maior que 1, 1,1 mol.
Desculpa, maravilhosa. Na prova teste pode fazer essas aproximações grosseiras aí. Na prova dissertativa, de novo, a gente tem tempo de fazer a continha. Então, 3, alternativa A. Legal. Exercício 4. Até o 5 a gente está no primeiro caso. Ele está dando 3 variáveis pedindo a quarta variável. Maravilhoso. Vamos nesse 4. Ó. Uma amostra de um gás causador de chuva ácida com massa de 4,80 gramas ocupa o volume de 1 litro quando submetida a uma pressão de 1,5 atmosfera e temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás é o... Aí só testando, né? Maravilhoso. Como ele deu massa, PV, μ sobre mão RT, estou coletando os dados aqui na sequência que a fórmula pede. Desculpa, maravilhoso. A pressão é 1,5, o volume é 1 litro, o eminho 4,8 gramas, emão eu não sei, o R 0082, a temperatura 27, converti para Kelvin, a 300 Kelvin. Entrando aqui na nossa equação maravilhosa, a pressão 1,5 vezes o volume que é 1, 4,8 sobre mão, 0082 vezes 300. Bom, maravilhoso. O M que estava dividindo eu passei para cá multiplicando, e esse 1,5 que está multiplicando eu passei para baixo dividindo. Então olha como é que ficou a conta. 4,8 vezes 0082, maravilhoso, 300 por 1,5. Se fosse 300 por 15, 300 por 15 daria 20. Como é por 1,5 dá 200. Ó. Então essa continha, 4,8 vezes 0082 vezes 200, só quanto é que deu? 78,72. Aí é só testando, maravilhoso. Qual alternativa a massa molar da substância é mais próxima de 78,72? A alternativa correta é bola. A substância que tem a massa mais próxima é o trióxido de enxofre. O enxofre é 32, cada oxigênio é 16 vezes 3, 48. Ó. Somando tudo é 80, é o valor mais próximo. Então o 4 é bola. Desculpa, maravilhoso. 4 é bola. Exercício 5. Exercício 5 é contar errado, hein, maravilhoso? Olha lá. A tabela abaixo mostra... Perdão. A tabela abaixo apresenta informações sobre 5 gases contidos em recipientes separados e selados. Ó, temos 5 recipientes. O primeiro gás, ozônio, neônio, hélio, nitrogênio e argônio. Perceba, a temperatura é a mesma para todos os gases. O volume é o mesmo para todos os gases, está mudando a pressão. Aí ele pergunta, qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos que um recipiente selado de 22,4 litros contendo H2, medida 2 atmosferas, 273 Kelvin. Ele quer o número de átomos. Eu só lembrei aqui da nossa aulinha de mol, maravilhosa, a nossa contagem de átomos. Ó. Se eu tiver 7 mols de ácido fúrico, se eu quiser número de mols de hidrogênio, multiplica por 2. Ó. 2 vezes 7, 14 mols de hidrogênio. Enxofre, o índice do enxofre aqui é 1. 1 vezes 7, são 7 mols de enxofre. E oxigênio, 4 vezes 7, ou 28 mols de oxigênio. Então perguntou hidrogênio multiplica por 2, enxofre por 1, oxigênio por 4. Desculpa, maravilhosa. Está difícil aqui. E se ele quisesse o total de átomos, é só somar os índices. Ó. 2 mais 1, 3 mais 4, 7. Se eu quiser o total de átomos, eu faço 7 vezes 7, que são 49 mols de átomos. Legal, é o princípio multiplicativo da matemática. Então vamos aplicar esse princípio aqui no exercício 5. Ele quer saber em qual recipiente o número de átomos é o mesmo, né? Contém a mesma quantidade de átomos. Maravilhoso. Lembrando que a palavra quantidade, por recomendação da IUPAC, que é o órgão que regulamenta as decisões da química no mundo, a palavra quantidade é sinônimo da palavra mol. Qual a quantidade de átomos? Ele quer saber quantos mols de átomos. Vamos lá. PV NRT, isolei o N aqui, ó. O RT que está multiplicando eu passei dividindo. O número de mols é PV sobre RT. No recipiente 1, pessoal, a pressão é 1, o volume é 22,4, o R é 0,082 vezes 273. Maravilhosa. Aqui é aquela nossa conta famosa. Ó. 0,082 vezes 273 é o quanto é que dá? 22,4. 22,4 por 22,4 dá 1 mol de ozônio. E 1 mol de ozônio tem quantos mols de átomo? É só pegar o índice aqui, que é a quantidade de oxigênio, e multiplicar pelo número de mols de moléculas. Ó. 3 vezes 1 dá 3 vezes 1 são 3 mols de átomos de oxigênio. Então vamos fazendo isso para todos os recipientes. No recipiente 2, ó. Desculpa, maravilhoso. A pressão é 2, o volume é o mesmo, 22,4.
Sobre essa conta que também dá 22,4, eu simplifiquei e deu 2 mols. 2 mols de neônio. Tem quantos mols de átomos de neônio? Essa é uma molécula monatômica, o índice é 1. O pessoal é só fazer 1 vezes 2. 1 vezes 2 são 2 mols de átomos de neônio. Recipiente 3. A pressão é 4. O volume é 22,4 sobre 22,4, então dá 4 mols de hélio. O hélio também é monatômico, 1 vezes 4. 1 vezes 4 são 4 mols de átomos de hélio. Recipiente 4, maravilhoso. A pressão é 1, o volume é 22,4 sobre 22,4, dá 1 mol de nitrogênio. 1 mol de nitrogênio você multiplica por 2, 2 vezes 1 são 2 mols de átomos. Recipiente 5, a pressão é 1, o volume é 22,4 sobre 22,4, dá 1 mol de argônio. O argônio também é monatômico, 1 vezes 1, maravilhoso. Dá 1 mol de átomos de argônio. E agora a pergunta, qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos que um recipiente selado de 22,4 litros, contendo hidrogênio mantido a 2 atmosferas? Então vamos calcular aqui o número de mols de moléculas de hidrogênio. De novo, a pressão é 2, estou aplicando a mesma fórmula. A pressão é 2, o volume é 22,4. Aqui embaixo dá 22,4, né? Simplificou. Deram 2 mols de H2. 2 mols de hidrogênio. Eu quero saber quantos mols de átomos de hidrogênio. É só pegar o índice e multiplicar pelo número de mols de moléculas. 2 vezes 2, são 4 mols de átomos de hidrogênio. O cara queria saber em qual recipiente o número de mols de átomos é o mesmo que o número de mols de átomos do recipiente de hidrogênio. É o recipiente 3, está vendo que o número de mols de átomos é o mesmo? Então, é a resposta C. O recipiente 3 contém a mesma quantidade em mols de átomos que o recipiente com H2. Então, esse exercício 5, alternativa C. Legal. Exercício 6, maravilhoso. O exercício 6 é o segundo caso, é comparação entre gases diferentes. Olha o que o cara está falando. Comparando-se os sistemas representados abaixo, de um mesmo volume, a mesma temperatura, em que P é pressão, conclui-se que contém maior massa de gás. Então, eu vou ter que fazer a conta para todas as alternativas maravilhosas e ver qual alternativa a massa de gás é maior. Como ele falou massa, PV, Emin sobre Emão, RT. O Emão que está dividindo, eu passei para lá multiplicando, ficou PV, Emão, P vezes E vezes Emão. E o RT que estava multiplicando, eu passei lá embaixo dividido por RT. Então, a massa é PV, Emão sobre RT. Vamos testar cada alternativa. Item A, maravilhoso. PV, Emão sobre RT. No item A, a pressão é 3P, o volume é V, a massa de L é 4. Está lá no texto, maravilhoso. Aqui é o Emão do L, é 4 sobre RT. Então, ficou 3 vezes 4, 12 PV sobre RT. Então, estou comparando gases diferentes. Item B. A pressão é 2P. Essa pressão aqui é 2P. O volume é V. O gás que está lá dentro é oxigênio. O Emão do oxigênio é 32 sobre RT. 2 vezes 32, 64 PV sobre RT. Por enquanto, a massa maior é do item B. Aqui é 64, lá em cima é 12. Legal. Item C. No item C, a pressão é P, o volume é V, todos os recipientes têm o mesmo volume. A massa do gás que está lá dentro é ozônio, né? 16 vezes 3, 48, maravilhoso. Então, olha como é que ficou aqui. Ficou 48 PV sobre RT. Por enquanto, quem está ganhando é o item B, né? Item C. O item C já foi. Agora, item D. A pressão é meio P, o volume é V, a massa do gás hidrogênio é 2, que é 2 vezes 1, sobre RT. Meio vezes 2 dá 1, 1 PV sobre RT. Essa é a massa do gás que está em D. E em E, maravilhoso, a massa em E, a pressão é 1/3 de P, o volume é V, a massa da amônia é 17, somando o nitrogênio com o hidrogênio dá 17 sobre RT. 1/3 vezes 17, ficou 17 dividido, 17 terços, né? PV sobre RT. Eu dividi aqui só por curiosidade, 17 terços é 5,6 PV sobre RT. Então, a alternativa que tem a maior massa, maravilhosa, é bola, né? 64 PV sobre RT. Estamos comparando gases diferentes. Legal.
Se eu quisesse saber quantas vezes um é maior que o outro, era só dividir uma equação pela outra, só cancelando as variáveis iguais. E o 7, maravilhoso, para a gente fechar a nossa sequência, olha o que o cara está falando. O 7, maravilhoso, de novo, eu estou comparando gases diferentes ainda. É o segundo caso, comparação entre gases diferentes. Olha o que ele falou. Dois recipientes A e B de paredes rígidas apresentam iguais volumes. O recipiente A contém uma massa M de hélio igual à massa de metano CH4 contida no recipiente B. Então as massas são iguais. Inicialmente os dois gases estão a 100 Kelvin. Elevando-se a temperatura do metano para 400, sua pressão em relação ao hélio será aproximadamente... Então, maravilhoso. Como tem massas iguais, né, eu vou aplicar a equação de Clapeyron associada à massa. Está aqui. Beleza. PV MI sobre mão RT, né? Então, para o hélio está no frasco A, né? Maravilhoso. Então, ó, vai ficar a pressão de A vezes o volume que eu chamei de V. A massa M', o emão do hélio é 4, ó, R, a temperatura é 100. Então, maravilhoso, a equação para o frasco A ficou assim, ó. 100 dividido por 4 ficou assim, ó. PA vezes V, 25 RT. Agora lá no metano, que está no frasco B, ó, PV, MMO, RT. Então, a pressão do metano estou chamando de PB, é a pressão do frasco B. O volume é o mesmo, é V. Eminho sobre o emão do metano é 16, R vezes 400. Maravilhoso, já dividi aqui, ó, 400 por 16 é 25. Então ficou PV é 25 RT. Essa equação 2, quando você compara gases diferentes, é só dividir a equação 1 pela equação 2, ó, pessoal. Então a equação 1 é PAV igual a 25 RT. A equação 2, PBV, 25 RT. Então cancela V com V, ó, 20, do outro lado da igualdade, cancela 25 RT com 25 RT. Como aqui eu cancelei tudo, sobra o número 1. Desse lado, sem cancelar, sobrou PA sobre PB. Né? O PB que está dividindo, eu passei para lá multiplicando, então ficou PA igual a PB. Beleza. Foram os exercícios de sala maravilhosos. Eu quero que você vá sempre saindo na minha frente. A gente vai agora em duas sequências de extras que eu tenho. Você para o vídeo, tenta fazer, aí você vai vendo a minha resolução na sequência. Já volto já, valeu.